Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, professor de História. Hoje eu tô com esses personagens aqui, ó, que são gladiadores romanos. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar de uma das maiores civilizações da Era Antiga, uma das mais importantes, que deixou um legado imenso em várias áreas. Nós estamos falando da Roma Antiga, os romanos. Gente, a história romana, ela é muito grande. Tem a sua origem, divisão social, as brigas políticas, a cultura romana. Então, faremos pelo menos 3 aulas para falar sobre a história da Roma Antiga, do seu surgimento, a divisão política em monarquia, república e império, sobre o Império Romano, o surgimento do cristianismo e a cultura romana, a arquitetura, a política do pão e circo, entre outros. Então, serão 3 aulas para falar sobre a história da Roma Antiga. Hoje, então, nós vamos começar a falar sobre a origem da Roma Antiga. Como surgiu essa grande civilização que vai se transformar nos maiores impérios do mundo antigo. Gente, aqui está um mapa que mostra tamanho máximo da expansão romana. Mas isso só vai ocorrer no Império Romano. Isso não vai ocorrer logo no início. Eu vou mostrar o mapa como Roma conseguiu sua política expansionista para formar esse território imenso, que vai levar também a sua queda. Mas isso aqui para mostrar somente o mapa de como era a Roma antiga, sua expansão máxima, que conquistou países que hoje é a França, a Inglaterra, a Holanda e a Bélgica, um pedacinho aqui da Alemanha, Espanha, Portugal, aqui a própria Itália, a Grécia, Macedônia do Norte, aqui a Turquia, Tunísia, Egito, Israel, entre outros. Então, tudo isso aqui já pertenceu ao mundo da civilização romana antiga. A origem da história romana, gente, existem 2 versões. Por que tem 2 versões? A versão real, a factual, realmente como foi o surgimento da Roma Antiga, e a versão lendária, a história de Rômulo e Remo. Eu vou explicar, depois que eu falar da história lendária, por que existem essas 2 versões e por que nós estudamos essas 2 versões. Mas tem muito a ver porque os romanos queriam ter um início extraordinário, como assim a origem contada de forma mitológica do Egito e da Grécia Antiga. E os romanos não queriam se prender na versão factual, porque consideravam muito simples. Queriam, de fato, mostrar sua versão lendária para mostrar o tamanho da Roma Antiga. Mas vamos conhecer essas 2 versões agora. A versão factual, o fato, mostra que haviam vários povos vivendo na Península Itálica. Então, nós tínhamos aqui sabinos e latinos. Esses 2 povos viviam pacificamente na região onde hoje é a cidade da Roma Antiga. Esses 2 povos eram agricultores, pescadores e viviam tranquilamente. Até que um terceiro povo, chamado de etruscos, que é um povo conquistador, começou a invadir a Península Itálica, chegando até esses 2 povos, começando uma guerra onde os etruscos venceu, conquistou esses 2 povos e a união desses 3 povos nasceu a cidade de Roma. Então essa é a versão factual, verdadeira, que Roma nasceu com a união de 3 povos: sabinos, latinos, povos agricultores, comerciantes e pescadores, viviam tranquilos na Península Itálica. Apareceu um terceiro povo, invasor, conquistador, invadiu, dominou, e a formação desses 3 povos deram origem à cidade de Roma. Essa é a versão verdadeira. Um detalhe muito importante, que os latinos deram a origem à língua latina, que depois que os romanos conheceram o alfabeto grego, eles vão pegar a língua latina, utilizar o alfabeto grego e do latim
vai dar origem a 4 línguas modernas: o italiano, o espanhol, o francês e a língua portuguesa. Então, os latinos conseguiram manter sua língua em relação à união desses 3 povos. Quando os gregos, vou explicar como é que os gregos chegaram à região, eles vão adotar o alfabeto grego, a cultura grega, a mitologia grega, e daí vai nascer a, a língua latina, que vai dar origem a essas 4 línguas modernas: francês, espanhol, italiano e a língua portuguesa. Mas a origem lendária da Roma Antiga, ela simplesmente foi criada por Virgílio, escritor romano. Virgílio, que escreveu um livro chamado de Eneida. Virgílio conheceu muito da cultura grega, se apaixonou pela história da Guerra de Troia, onde conta um pouquinho da origem dos gregos, e o Virgílio queria construir uma visão lendária, mitológica, da origem dos romanos. Ele escreveu o livro chamado de Eneida, que quer dizer Enéas. Enéas, de acordo com Virgílio, foi um sobrevivente da Guerra de Troia que resolveu criar uma nova cidade. Depois que Troia foi destruída, ele viajou para um novo local, onde teria criado a cidade de Alba Longa. Deixa eu botar aqui. Então, Enéas, um troiano, criou a cidade de Alba Longa. E conta a história, vou contar rapidinho, conta a história que depois que Enéas morreu, ele teve 2 filhos. Esses 2 filhos, um era o rei e o outro era o general do exército. Só que esse rei, ele tinha uma filha chamada de Silvia Réia. E quando ele estava morrendo, ele queria deixar o poder para sua filha e não para o seu irmão general. O seu irmão é o Númitor, quer dizer, o Amúlio é o rei da cidade de Alba Longa, queria deixar o seu trono para sua filha, Leia Silvia. Só que o seu irmão general, Númitor, não aceitou, prendeu os dois e assumiu o poder pela força. Conta a história que a Leia Silvia começou a rezar para o deus da guerra, para os gregos chamado de Ares, mas para os romanos chamado de Marte, em homenagem ao planeta Marte. Começou a rezar para salvá-la da prisão. E os dois se apaixonaram, ele prometeu que ia salvar, e se apaixonaram e acabou ficando grávida. Quando Númitor descobriu, tentou matá-la, mas não conseguiu, mas ela deu à luz aos 2 meninos, e ele jogou os 2 meninos num cesto no rio Tibre. Não é o rio Tigre, na Mesopotâmia, é o rio Tibre que corta Roma. E aí diz também que o deus Marte salvou os 2 meninos para não serem afogados e colocou na floresta. E os meninos chorando, o deus Marte encontrou uma loba que tinha perdido seus filhotes, e os meninos, está temos aqui na cena, né, se amamentaram dessa loba. Depois os meninos foram criados por orfanatos camponeses, e quando esses meninos viraram jovens, guerreiros, o deus Marte apareceu e contou a história, que até hoje sua mãe estava presa. Os meninos montaram um exército, invadiram Alba Longa, mataram o general que estava com o governante, e os dois assumiram o poder, os 2 meninos. Com isso, eles ganharam o nome de Rômulo e Remo. Rômulo e Remo. A história conta também que quando os dois livraram sua mãe e receberam a permissão de criar uma nova cidade, eles viajaram um pouquinho de Alba Longa, encontraram no Montes Palatinos, próximo do rio Tibre, um local ideal para criar essa cidade. Só que Rômulo queria o nome de Roma, Remo queria o nome de Rêmula. Os dois se desentenderam, entraram na guerra civil, onde Rômulo matou Remo e ficou a bandeira, o nome da cidade, de Roma. Mas a esposa de Remo se vingou e acabou matando Rômulo. Mas assim nasceu a história grandiosa, de forma mitológica, de como surgiu a Roma antiga. Então vocês estão vendo que essa história, escrita por Virgílio, no seu livro Eneida, é para simplesmente tentar se aproximar e comparar da forma grandiosa como os egípcios e os gregos, principalmente pela Guerra de Troia, contavam a origem da sua cidade. Os romanos não queriam ficar por baixo, queriam manter sua grandiosidade até na sua origem de forma mitológica.
A história romana ela é dividida em 3 períodos. Período monárquico, que é o nascimento de Roma, chamado a história dos 7 reis etruscos, onde os reis governavam de forma hereditária, e foi bem no início do surgimento da Roma até a implantação da República. Então, Roma nasceu no ano de 753 a.C. e a monarquia foi até o ano de 509. Depois, a população, cansada dos abusos dos reis etruscos, a população consegue assumir poder e cria um sistema republicano, onde senadores e generais iriam governar. Isso vai durar de 509 a.C. até o ano 27 a.C. E o terceiro período, o mais longo, o Império Romano, que vai até o ano 476 depois de Cristo, mostra o auge da Roma antiga, a Pax Romana, até o seu declínio com as invasões bárbaras. E no calendário tradicional, vai ficar marcado e vai levar ao fim da Era Antiga, o nascimento da Idade Média. Então, Roma teve 3 períodos: monárquico, republicano e império. A sociedade romana é dividida em vários grupos. Os patrícios, a minoria, eram a elite que governava Roma. Eram os ricos, principalmente donos de terra, donos de terras. Isso vai gerar muitas confusões, como está já já. Então, os patrícios eram o máximo da sociedade romana, os mais ricos. Aqui nós vamos ter os senadores, nós teremos os generais, os grandes comerciantes e os grandes fazendeiros. Os mais ricos da história da Roma antiga, da civilização romana. Era uma minoria e eram eles que governavam. O nome patrícios, muita gente fala que deu origem ao nome patricinhas, que eram as filhas dos patrícios que sobreviviam no luxo, não faziam nada. E daí, hoje, nós temos o nome patricinha em referência às filhas desses romanos, dos patrícios antigos. Os clientes, gente, os clientes eram romanos. Desculpa. Os clientes eram estrangeiros, os plebeus, que eram os romanos, deixa eu consertar aqui. Os clientes eram estrangeiros e muitos deles eram dependentes, degredados. Eles não eram escravos. Muitos desses clientes eram comerciantes que iam oferecer seus produtos para os romanos ou oferecer algum tipo de serviço, principalmente algum tipo de serviço. Aqui nós temos, principalmente, os gregos, chamados de helenos. Com a queda da Grécia Antiga, principalmente provocado pelas grandes guerras gregas, muitos gregos migraram para a Península Itálica, para a cidade de Roma, e lá começaram a oferecer vários tipos de serviços, principalmente para cuidar das crianças e cuidar da educação das crianças. Muitos romanos foram educados pelos gregos. Daí a questão dos romanos adotarem a cultura grega, o alfabeto e a mitologia, a religião. E porque esses gregos iam morar na casa, oferecendo seus serviços para cuidar das crianças e também para educá-las, e lá ensinavam toda a cultura grega. Os romanos cresceram ouvindo a cultura grega, botaram em prática, principalmente na mitologia, adotando os deuses gregos, mas mudando de nome, porque os gregos se transformaram nos clientes dos romanos, principalmente para cuidar das crianças e oferecer serviços como a educação. Muitos eram dependentes eternamente. Muitos ficavam na casa dos romanos até sua morte. Os romanos davam moradia, hospedagem, davam comida, davam roupa. Não era salário, não era uma troca, não eram assalariados, mas também não eram escravos. Só faziam essa troca para poder sobreviver. Os plebeus eram a maioria da população. Era uma população pobre dos romanos. Muitos eram comerciantes, artesãos, trabalhavam de várias formas para poder sobreviver. E eles não tinham direito, isso vai gerar muita confusão, que a gente vai ver já já na República Romana. A briga por direitos, por participação política, para ter pelo menos um senador que representasse os plebeus. Eles eram a maioria e muitos viviam até de assistência. Como os romanos eram conquistadores e saqueadores, eles muitas vezes ajudavam os plebeus. E por fim,
os escravos, muito importante para a civilização romana. Esses escravos eram principalmente prisioneiros de guerra ou pessoas por dívidas, que não tinham como pagar tributos e eram escravizados para simplesmente quitar a sua dívida. Então, gente, a gente vai ver que os escravos eram muito importantes. Os romanos não viviam sem a escravidão. Os escravos faziam vários tipos de trabalhos e serviços para a população romana, para a civilização romana. Desde a construção da cidade, do cuidado da cidade, no zelo da cidade, na limpeza pública, e os serviços domésticos que faziam. Então, nas casas romanas, tanto dos patrícios até dos plebeus, era muito comum encontrar escravos fazendo serviços os mais pesados, os mais braçais, para manter o funcionamento da cidade e manter também toda a estrutura da sociedade romana. Agora vamos começar a falar da expansão romana. Uma coisa muito importante entender que os romanos eles vão herdar dos etruscos uma forma de economia que era de conquista e dominação de outros povos. Quando os romanos conquistavam e dominavam outros povos, obrigavam esses outros povos a pagarem tributos. Então, os romanos conquistavam os povos e os obrigavam a pagar tributos. Os assírios já fizeram isso na Mesopotâmia. Os persas já fizeram isso no Oriente Médio. E os romanos, através dos etruscos, dessa herança, adotaram. Então, eles invadiam, saqueavam os outros povos e os obrigavam a pagar tributos. E assim mantinham o império rico e luxuoso, tanto com as riquezas, como também com os escravos. Quando eles invadiam outros povos, obrigavam a dar comida, objetos e pessoas para serem escravizadas. E outros tipos de riquezas que eles encontravam na região. Caso a civilização que foi invadida se negasse, os romanos destruíam essa civilização. Então os romanos invadiam, colocavam muitas vezes um governante romano para poder ficar vigiando a cidade, a vila ou a civilização conquistada, e lá os obrigavam a pagar tributos. Esse governante, lógico, com um exército, uma guarda, para proteger o governante e obrigar a população a pagar o tributo. Os romanos, na sua forma de conquista, de dominação, eles eram muito violentos. Eles eram bastante violentos. E assim, os vizinhos que eram conquistados odiavam os romanos por causa dessa violência. Eles pertenciam à civilização romana, mas odiavam por causa da imposição e a tamanha violência que os romanos aplicavam neles. Então, gente, essa expansão romana começa com uma guerra chamada de Guerras Púnicas, por causa aqui, ó, de Cartago. Cartago foi uma cidade criada pelos fenícios. Cartago é uma cidade comercial que dominava todo o mar Mediterrâneo. Então, os navios que paravam nos portos do mar Mediterrâneo, tinham que pagar um tributo para Cartago. E os romanos também queriam essa boquinha. Então, gente, as guerras púnicas. As guerras púnicas é uma guerra entre Roma e Cartago. E o motivo é o domínio do mar Mediterrâneo. Foram 3 longos conflitos, 3 grandes batalhas, que a gente vai ver quem vai vencer. Uma coisa muito importante, a gente observa aqui, ó, o formato do exército romano. Eles criaram uma forma de luta, uma estratégia de batalha que era muito eficiente. Também chamada de tartaruga romana, onde os soldados romanos, com seus longos escudos e também suas lanças, conseguiam invadir o território inimigo sem serem dizimados e destruídos totalmente. Eles lutavam com esse agrupamento, de forma muito bem organizada, e não saíam invadindo de qualquer jeito. Muitas vezes os povos inimigos, sem organização, tentavam enfrentar os romanos, mas os romanos muito bem organizados, principalmente a questão de jogar arco e flecha, com a catapulta jogando pedras, eles conseguiam se defender, invadiam, tinha poucas perdas, e assim conseguiam adentrar no território inimigo, vencer os inimigos muitas vezes desorganizados, e saíam ilesos e conquistavam. Então os romanos criaram essa tática de guerra, a tartaruga romana, com suas armas muito bem eficientes,
e assim conseguiram dominar e principalmente vencer as guerras púnicas. Então, gente, as guerras púnicas, para medir força entre os romanos, que estavam conquistando toda a Península Itálica, e os cartagineses, que dominavam o mar Mediterrâneo. Quando os romanos chegam na ilha de Sicília e começam a desejar conquistar a ilha de Sicília, os cartagineses acabam o quê? Enfrentando os romanos. E os romanos vencem 1-0 para Roma contra Cartago. Cartago, querendo se vingar, manda suas tropas dar a volta para poder destruir a cidade de Roma. Quando Cartago faz isso, ele faz com um general chamado Aníbal, que dá a volta e tenta pegar Roma por trás aqui. E Aníbal ele vai com um exército de elefantes para tentar invadir os romanos. Aníbal era o governante general do exército de cartagineses. Mas quando ele faz essa viagem longa, ele passa pelos Alpes suíços, perdem muitos soldados, muitos elefantes para subir as montanhas até chegar em Roma. E quando chega aqui, ele até consegue vencer o exército romano. Aníbal até consegue vencer, mas paga um preço muito alto. Quase todo o seu exército foi destruído. E Aníbal, quando viu que os romanos, mesmo perdendo, mas não tinham mandado todo o seu exército, os romanos resolveram então invadir a cidade de Cartago. Tá entendendo? Aníbal deu toda essa volta aqui, ó. Deu toda essa volta aqui, perdeu quase todo o seu exército. E os romanos estão aproveitando que Aníbal, o governante, não está na cidade, pela água, invadiu a cidade de Cartago. Aníbal tentou recrutar alguns soldados para chegar em Cartago, mas quando chegou aqui já era tarde demais. A cidade já estava dominada e teve que fugir para o deserto do Saara. E assim os romanos venceram as guerras púnicas. Então, deixa eu botar o placar, né? Deixa eu apagar tudo aqui, ó, para vocês entenderem. Quando os romanos conquistaram a ilha de Sicília, 1-0, 1-0 para os romanos. Então, quando os romanos conquistaram a Sicília, 1-0 de novo. Estou perguntando aqui. Então, lá, continuando, né? Então, gente, fazer um placar falando. Quando os romanos conquistaram a Sicília, 1-0 para os romanos. Quando os romanos, quer dizer, se defenderam da invasão de Aníbal, aí o placar ficou 1-1. E quando os romanos invadiram a cidade e Aníbal tentou retornar, os romanos venceram, 2-1 para os romanos, e assim eles dominam todo o mar Mediterrâneo, porque conseguiram conquistar e dominar Cartago. Então, gente, e assim começa a fase expansionista, porque os romanos dominando a cidade de Cartago, consequentemente já dominou todo o mar Mediterrâneo. Então tá aqui, ó. E assim, os portos, as cidades litorâneas tiveram que começar a pagar tributo para os romanos. E começa sua fase de expansão, principalmente no interior, conquistando novos povos. Então aqui, Aníbal com seus elefantes, que conseguiram vencer o exército romano, mas pagou um preço muito alto e acabaram caindo. O que acontece? Enquanto Roma está na sua fase de expansão, Roma passou por uma série de problemas internos. Um deles está relacionado aos irmãos Gracos, Tibério e Caio Gracos, que foram senadores, um de cada vez, e eles observando a situação dos plebeus, muito pobres, sem terras, e olhando para os patrícios, com muitas fazendas e suas casas luxuosas no centro de Roma, eles resolveram fazer o chamado reforma agrária. Eles queriam simplesmente distribuir terras, terras conquistadas, para os plebeus. Tibério teve a primeira ideia, mas acabou sendo assassinado. Os senadores mandaram matar Tibério, porque muitos não aceitavam essa proposta.
Caio assume em seguida e também é assassinado. Então, gente, Tibério e Caio Gracchus foram senadores que tentaram defender a reforma agrária, mas não conseguiram. E os dois acabaram sendo assassinados. Então, a história mostra que os romanos não queriam dividir o poder com os plebeus. Mas isso vai gerar uma série de conflitos internos, onde os plebeus irão fazer rebeliões, e os romanos aceitaram com o tempo em que os plebeus pudessem escolher pelo menos um ou dois senadores para formar a assembleia dos senadores romanos. Só que a maioria eram patrícios. Mesmo os patrícios sendo a minoria da sociedade romana, tinha a maioria dos senadores. Os plebeus podiam ter até um ou dois senadores, mas os senadores não conseguiam vencer a maioria e aprovar projetos para os plebeus. E assim os patrícios continuavam com seus privilégios e os plebeus sofriam para trabalhar e sobreviver. Outra situação muito marcante foi de Mário e Silas, dois generais romanos que acabaram entrando em guerra porque simplesmente aqui, ó, Mário e Silas foram dois generais romanos que entraram em guerra porque simplesmente um queria defender o pagamento de salário, o soldo para os soldados romanos, mas os senadores não aceitavam. Mário queria que os soldados romanos não vivessem somente dos objetos que eles conquistavam quando estavam saqueando outras cidades. Eles também receber um salário. Sila, muitas vezes, querendo manter o formato tradicional dos romanos, não aceitou. Os dois entraram em guerra e Mário de alguma forma, conseguiu implementar o salário, o soldo para os soldados romanos. Mas os senadores, com raiva, resolveram fazer o que então? Diminuir o poder dos generais romanos, porque eles perceberam que os generais estavam com muitos poderes e assim muitas vezes podia tomar o poder dos senadores romanos. E os senadores vão limitar o poder dos generais. Isso vai acabar gerando depois uma guerra, os triunviratos, que a gente vai ver na próxima aula, que os generais de alguma forma vão conseguir conquistar o poder e vão criar o Império Romano, por causa dessa briga com os senadores, criado por Mário e Silas. Então, gente, essa aqui é a primeira parte da aula. Então aqui, ó, coitado sem barro, né? Uma exposição que teve lá no Parque Shopping. E o que acontece? Vamos resolver agora algumas questões. Opa, as questões apagaram. Fiquei sem as questões. Vou ficar devendo as questões para vocês. Então, gente, isso aqui é a primeira parte da história da Roma Antiga. Nós observamos, então, que a divisão da sociedade romana entre patrícios, clientes, que eram estrangeiros que ofereciam serviços, os plebeus, que era a maioria, a massa da população, comerciantes, e os escravos. Nós também percebemos que os romanos, com a sua fase de expansão, vão ganhar guerra, as guerras púnicas, principalmente contra os cartagineses. E também a gente vai perceber os conflitos internos, quer dizer, nós percebemos os conflitos internos que levaram à vitória do. É, desculpa, os conflitos internos que levaram simplesmente os senadores tentar tirar poder dos generais. Deixa eu ver se eu acho as questões aqui. Pronto, achei aqui as questões. Estava no outro slide. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui. Então, gente, vamos fazer aqui algumas questões do que nós já estudamos. Na questão 1, tem um texto falando: a sociedade romana era marcada por uma forte divisão social. Durante grande parte da história romana, os cidadãos eram organizados em grupos com diferentes direitos e funções. Os patrícios formavam a elite, controlando muitas terras e ocupando importantes cargos políticos. Os plebeus eram a maioria da população e, ao longo do tempo, conquistaram alguns direitos por meio de lutas sociais. Além deles, haviam os escravizados que não possuíam liberdade e eram utilizados em diversas atividades econômicas. As relações sociais em Roma também eram influenciadas pela riqueza e pelo nascimento e pelo poder político.
Assim, classifica as afirmações abaixo em verdadeiro ou falso. A. Os patrícios eram o grupo social mais rico de Roma e tinha grande influência política, principalmente nos primeiros períodos da história romana. Sim, gente, isso está o quê? Verdadeiro. Os patrícios eram o grupo mais importante, era a elite romana que governava, os mais ricos e donos de terra. Os plebeus eram escravizados, que não possuíam nenhum direito dentro da sociedade romana. Falso. Os plebeus não eram escravizados. Eles eram pobres, a maioria da sociedade romana. Não tinha direito. Vão conquistar com tempo, com brigas, para poder nomear um senador para a Assembleia. Mas eles não tinham direitos. C. Os escravizados em Roma eram considerados propriedade de seus donos e realizavam diversos tipos de trabalhos, com atividade doméstica, agrícola e militares. Assim, isso é verdadeiro, que muitas vezes ele podia ser o segurança da casa, por isso que podia fazer atividades militares, mas cuidavam da mão de obra da agricultura, faziam serviços domésticos, então, e eles, lembrando que os escravizados eram principalmente prisioneiros de guerra ou pessoas que tinham dívidas. D. A sociedade romana era igualitária, pois todos os habitantes possuíam os mesmos direitos políticos. Falso. Os patrícios eram detentores dos direitos políticos, os plebeus vão conquistar alguns com o tempo, mas a sociedade não era nada igualitária. Ok? Próximo slide. A expansão territorial e as guerras púnicas na Roma Antiga. Vamos ler o texto. Durante a República Romana, Roma iniciou um processo de expansão territorial, que transformou a cidade em uma das maiores potências do mundo antigo. Por meio de conquistas militares, os romanos dominaram grande parte da Península Itálica e, posteriormente, avançaram sobre os territórios do Mediterrâneo. Esse processo levou Roma a entrar em conflito com Cartago, uma poderosa cidade comercial, localizada no norte da África. Os conflitos entre Roma e Cartago ficaram conhecidos como Guerras Púnicas e ocorreram entre os séculos 3 e 2 a.C. A vitória romana nesses confrontos garantiu o domínio sobre importantes regiões e fortaleceu o poder de Roma no Mediterrâneo. Assim, vamos classificar as questões em verdadeiro ou falso. As guerras púnicas foram conflitos entre Roma e Cartago, pela disputa do controle dos territórios e rotas comerciais no mar Mediterrâneo. Verdadeiro. Então, o motivo das guerras púnicas, lembrando que uma coisa importante que não falei, mas o nome dessa guerra, guerras púnicas, porque os cartagineses também eram chamados de punos. Então, uma guerra entre os povos púnicos, que eram os cartagineses. Então, o motivo foi pelas rotas comerciais e o domínio do mar Mediterrâneo. B. A vitória nas guerras púnicas contribuiu para a expansão do domínio romano e transformou Roma em uma grande potência no Mediterrâneo. Então, os romanos venceram as guerras púnicas e assim dominaram todo o mar Mediterrâneo e começou sua fase de expansão. Então, está verdadeira. Cartago era uma cidade sem importância econômica e militar, por isso não representava uma ameaça para Roma durante a antiguidade. Falso. É tudo o contrário. Cartago era o maior porto do mar Mediterrâneo e controlava todo o mar Mediterrâneo, uma cidade importantíssima, com grande força militar e econômica, principalmente pelo seu governante general Aníbal, e assim os romanos viam como um grande concorrente. Sem a dominação de Roma em Cartago, Roma não tinha conquistado sua expansão territorial. D. A expansão territorial romana ocorreu apenas por meio de acordos pacíficos, sem a participação de guerras ou conquistas militares. Falso, pelo contrário. Houve grandes conflitos para que os romanos pudessem conquistar os cartagineses. Então, gente, apesar dessas falhas nos finais, o slide não me ajudou muito. Então, essa aqui é a história completa da primeira parte da civilização romana. A segunda já vai sobre o Império Romano e a terceira sobre o cristianismo e a cultura romana. Espero ter gostado. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.